das ocorrências a palavra que funciona como conjunção integrante, ou seja, que a gente consegue trocar pela palavra isso. Eu vou te adiantar o drama. Geralmente ela é associada a verbo. Ela se relaciona aos verbos, na maioria das vezes. Então, vamos lá. Vamos ver essa brincadeira acontecer no texto. Acredita-se isso. Né? Porque eu não digo acredita-se o qual. Não, acredita-se isso. Isso se acredita. É um que introduz a ideia de um sujeito, inclusive se a questão fosse mais difícil. Aí ele diz: esses resultados, lá na linha 10, esses resultados indicam isso. Conjunção integrante. Depois, na questão de número, na linha 22, ele diz: estudos anteriores em psicologia mostraram isso. E, por outro lado, as pessoas às quais... Tananã, tananã. Te liga que a maldade tá aqui, ó. Esse que a gente viu que ele é um pronome relativo, se associou a um substantivo. Mas o que era uma conjunção integrante, ó? Verbo. Aqui, ó. Verbo. No começo lá, ó. Vamos apagar aquilo que a gente tinha visto na outra. E olha com o que ele se relaciona. Verbo. Então, uma boa cola pra gente levar é que essa conjunção integrante vai se relacionar com o verbo. E aí a gente tem 1, 2 e 3. Letra C é a nossa resposta. As três primeiras ocorrências se relacionam a verbos e são conjunções integrantes. Porque o cara vai me dizer assim, ó: assinale a alternativa cujos elementos coesivos abaixo listados substituem correta e adequadamente o no entanto e a fim de que, mantendo o sentido em que estão no texto. Então a gente tem uma questão aqui de conjunções, de orações coordenadas e subordinadas. O que a gente sabe de no entanto? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ela é uma adversativa, ela é uma ideia de oposição. E o a fim de que, a gente tem uma ideia de com a finalidade de. E aí a gente tem, então, finalidade. Para quê? Tá? Então, a fim de que, finalidade. E, no entanto, uma adversidade. Ó, essa questão os caras praticamente nos deram. Por quê? Porque no portanto, a gente tem uma conclusiva. E o de sorte que a gente tem uma ideia de modo. Tá forte. Tá forte, tá fora. O conforme é uma conformativa. E o portanto é uma conclusiva. O conquanto, a gente vai lembrar que ela é da concessão. Concessão, que é com, ó. Conquanto, concessão. Porque é causa. Entretanto, é uma adversativa. E para que é uma finalidade. Eu estudo para que eu possa ter um bom desempenho. Para que é a nossa finalidade de estudo. Na letra A, desse modo, dá a ideia de modo. Ou até de conclusiva. E a proporção que dá uma ideia de proporção. Então, nessa questão de número 4, a Fundatec não tentou nem tensionar assim, de dar duas adversativas ou duas de finalidade. Eles deram pura questão. Eles entregaram, ao meu ver, eles entregaram essa questão aqui. A palavra a, ela pode ser um artigo, ela pode ser uma preposição, ela ainda pode ser um pronome oblíquo e ela pode ser um pronome demonstrativo. Qual é a diferença dessas relações? Como é que eu vou saber quando cada um deles é um? Esse artigo ele vai ser o determinante. Ele vai especificar um substantivo. A preposição vai vir pela regência. Então, um verbo vai pedir o a ou um nome vai pedir um a. O pronome oblíquo é aquele que a gente troca na linguagem coloquial por ela. Eu a encontrei. Eu encontrei ela. E o pronome demonstrativo, ele é igual a aquela. Então, essas são as relações que a gente estabelece com a palavra a. Pois bem, ele está nos dizendo o seguinte. Na linha 7, as duas ocorrências de a pertencem à mesma classe gramatical. Vamos ver.
Lá na linha 7, quando ele diz assim, ó, aqui, quando ele traz aqui pra gente, ó, as emoções negativas as modificam excessivamente ao longo de as emoções. Esse cara é um artigo, certo? Ele determinou, ele especificou emoções. Mas as emoções negativas as modificam. Ou seja, na linguagem coloquial, modificam elas. Então, esse cara aqui é o nosso pronome. Esse cara aqui é o nosso artigo. Então, são relações diferentes, tá? E ele está nos dizendo que as duas pertencem à mesma classe gramatical. Não, não pertence. A primeira é falsa. A segunda diz, na linha 14, a palavra as é a combinação de um artigo e uma preposição. Olha a maldade. Olha a maldade como a Fundatec nos tira para amiguinho e daqui a pouco ela nos trai. Porque ele está nos dizendo o seguinte, ó. Lá na linha 14, os neurocientistas têm observado que o cérebro reage a quê? Preposição. As emoções. Artigo, tá? Só que lá no enunciado ele inverte. No enunciado ele diz, é um artigo e uma preposição. Não, ao contrário. É uma preposição e um artigo. Por isso que é falsa. E na linha 15, ele diz que esse aqui é uma preposição. Estamos começando a entender. Este a que fica no meio de verbos é uma preposição. Então, a maldade, ó, a maldade da questão de número 5 é o segundo item. Por quê? As duas, no primeiro, as duas ocorrências é da mesma classe? Não, classes diferentes. Um é artigo e o outro é pronome. Depois, o as com crase é a combinação de artigo e preposição. É ao contrário. É preposição e artigo. Então é falso, falso. E aí tu vai ter que saber, ó, Fundatec sendo Fundatec. A palavra a é uma preposição. Sim, é uma preposição porque ela está no meio de dois verbos. E aí ela se apresenta como preposição. Letra D de desespero é a nossa resposta. Mas esse esqueminha aqui, ó, meu, salva a vida, tá? Resolve bastante a nossa vida na hora da prova.